Poucos momentos na história humana carregam tanto sangue em nome de algo considerado sagrado quanto as cruzadas. Imagine uma guerra que não nasceu de disputas territoriais comuns, mas de um chamado divino, que transformou homens em máquinas de matar, convencidos de que assassinar inocentes era um caminho para o céu. O que parecia ser fé, na prática, foi o disfarce perfeito para o maior projeto de dominação que a Europa medieval já organizou. Hoje você vai descobrir como a promessa de salvação eterna foi usada como moeda para justificar massacres que marcaram gerações. As cruzadas foram vendidas como a defesa da Terra Santa, mas no fundo eram sobre controle político, expansão econômica e imposição cultural. Reis papas e senhores feudais perceberam que uma guerra envolta em espiritualidade teria uma força de mobilização jamais vista. Bastava dizer que Deus queria, e milhares de homens abandonavam família, terras e até a própria vida para atravessar continentes em busca de glória celestial. Essa manipulação foi possível porque a Idade Média vivia imersa em medo e incertezas. Fome, peste e violência faziam parte do cotidiano. E diante do caos, a promessa de redenção era irresistível. Ao morrer em batalha, o soldado cruzado acreditava garantir sua entrada imediata no paraíso. Essa ilusão transformou a violência em virtude e o genocídio em missão sagrada. Mas o detalhe mais perturbador é que esse sistema não só funcionou, ele se repetiu ao longo de quase 2 séculos, com expedições sucessivas que devastaram cidades inteiras, massacraram civis e deixaram rastros de destruição em nome de uma fé manipulada. E cada nova cruzada era vendida como a chance de corrigir os erros da anterior, prolongando a máquina de guerra indefinidamente. O que poucos entendem é que as cruzadas não foram apenas guerras religiosas, foram um experimento de poder global, onde o sagrado foi usado como armadura para justificar o injustificável. E é nesse ponto que a história revela sua face mais cruel, a fé como arma de destruição em massa. Por trás dos discursos inflamados dos papas, escondia-se um projeto pragmático: controlar rotas comerciais, acumular terras e centralizar a autoridade da Igreja em Roma. Os senhores feudais viam nas cruzadas uma oportunidade de conquistar riquezas no Oriente, enquanto a Igreja consolidava sua imagem como única guia da salvação. O povo, sem perceber, servia de exército barato, movido pela promessa de um céu que nunca poderia ser provado. A manipulação foi tão eficiente que até os pecados mais graves eram perdoados aos que aceitassem lutar na Terra Santa. Criminosos, devedores e até assassinos se tornavam guerreiros de Deus, apenas por vestir a cruz no peito. A Igreja oferecia indulgências, absolvições e até mesmo privilégios políticos em troca de sangue. O genocídio ganhava uma roupagem de virtude, e matar deixou de ser pecado para se tornar prova de fé. A violência não se limitava a batalhas entre soldados. Vilas inteiras foram incendiadas, populações massacradas sem distinção de idade ou gênero. Crianças, mulheres e idosos eram mortos sem piedade. Jerusalém, quando tomada pelos cruzados em 1099, tornou-se um mar de cadáveres. A cidade sagrada transformada em cemitério aberto, enquanto os vencedores proclamavam que aquilo era a vontade de Deus. Esse contraste é o que mais choca: a distância entre o discurso espiritual e a realidade brutal. Enquanto pregavam sobre amor e perdão, papas e bispos assinavam a sentença de morte de milhares. Era um espetáculo de manipulação onde a fé era usada como anestesia para o horror. Quem acreditava lutava sem questionar. Quem duvidava era condenado como herege. E agora quero te propor uma reflexão direta. Escreva nos comentários a frase: a fé não justifica a violência. Quero ver quem realmente compreende o peso da história e tem coragem de confrontar uma verdade que muitos ainda preferem ignorar. A propaganda religiosa foi essencial para transformar o genocídio em causa nobre.
Pregadores percorriam vilas, prometendo recompensas eternas, usando imagens fortes do inferno para aterrorizar os indecisos. O medo era tão eficaz quanto a espada. Pobres e camponeses, sem perspectivas, viam nas cruzadas a única chance de mudar o destino, não na terra, mas no além. Para a elite religiosa, era o cenário perfeito. Milhões de corpos prontos para sacrificar, guiados por uma esperança impossível de ser comprovada. Mas não era só o medo que movia as multidões. Havia também a promessa de riquezas materiais. Muitos acreditavam que encontrariam terras férteis, cidades prósperas e tesouros escondidos no Oriente. A realidade, porém, era muito mais cruel. A fome, as doenças e a morte no caminho eram quase sempre o destino certo. A maioria jamais retornava para contar a história. Os que voltavam carregavam marcas de mutilações e traumas. Famílias inteiras ficaram sem maridos, pais e filhos. Ainda assim, o discurso oficial não reconhecia o fracasso. Cada derrota era justificada como prova de fé, cada tragédia como parte do plano divino. A culpa nunca recaía sobre a instituição que convocara a guerra, mas sobre os fiéis que supostamente não haviam crido o suficiente. E enquanto multidões morriam no Oriente, a Europa se transformava. Terras eram redistribuídas, fortunas acumuladas e a Igreja ampliava sua influência política. As cruzadas, mais do que batalhas religiosas, foram o motor da ascensão de uma nova ordem social, em que a fé servia de pretexto para reorganizar o poder e a economia. O sangue derramado não era acidente, era combustível. O mais perturbador é que, ao contrário do que se costuma acreditar, as cruzadas não foram uma resposta a agressões externas, mas um projeto ofensivo. A Guerra Santa nasceu em gabinetes, não em campos de batalha, e foi cuidadosamente planejada para expandir influência e destruir culturas inteiras sob o disfarce de devoção. As consequências para o Oriente foram devastadoras. Cidades florescentes, que abrigavam bibliotecas, mercados e centros de conhecimento, foram reduzidas a cinzas. O encontro entre culturas poderia ter sido um marco de troca e aprendizado, mas se tornou uma chacina que atrasou o desenvolvimento de ambos os lados. O Ocidente saqueou o que pôde, mas destruiu muito mais do que levou. O preço do fanatismo foi a perda de séculos de saber e convivência. Para os povos locais, a chegada dos cruzados significou não apenas invasão, mas a negação total de sua existência. Muçulmanos, judeus e até cristãos de tradições diferentes foram alvos de massacres. O inimigo não era apenas militar, era cultural. Ambição não era somente conquistar territórios, mas apagar identidades, impor uma visão única do que era considerado sagrado. Era um genocídio travestido de purificação. Dentro da própria Europa, o efeito também foi devastador. Enquanto milhares partiam, a agricultura enfraquecia, vilas ficavam vazias e a fome aumentava. Mas a Igreja, fortalecida, continuava a convocar novas campanhas, mesmo quando os resultados práticos eram catastróficos. O sofrimento do povo era o preço que os líderes estavam dispostos a cobrar em nome de sua glória. O curioso é que, apesar da destruição, as cruzadas criaram paradoxos históricos. O contato com o Oriente trouxe inovações em matemática, medicina e filosofia que acabaram entrando na Europa. Mesmo enquanto destruíam, os cruzados absorviam conhecimentos que mais tarde seriam fundamentais para o Renascimento. Era como se a mesma guerra que sangrava milhões abrisse brechas involuntárias para o avanço da civilização. E é exatamente nesse ponto que surge uma pergunta incômoda. Será que as cruzadas realmente representaram fé e devoção? Ou foram apenas a maior máquina de manipulação coletiva que a Idade Média já viu? O discurso oficial sempre apresentou os cruzados como guerreiros honrados, mas a realidade nos campos de batalha era grotesca.
As crônicas relatam exércitos saqueando igrejas locais, estuprando mulheres e massacrando populações inteiras sem qualquer distinção. Não havia piedade, apenas a crença de que todo aquele sangue era oferta a Deus. A violência era transformada em ritual e cada espada erguida carregava a bênção da igreja. A manipulação foi tão profunda que os próprios soldados se convenciam de que a crueldade era um ato de fé. Um cavaleiro que matasse dezenas de inimigos não era visto como assassino, mas como santo guerreiro. O genocídio era legitimado não pela lógica, mas pela convicção. E quando a religião se funde com a violência, não existe limite humano capaz de contê-la. Não apenas homens comuns foram arrastados para esse delírio. Reis e nobres viam nas cruzadas uma forma de se tornarem heróis imortais. A luta não era só pelo céu, mas também por status na terra. A vaidade política e a ambição pessoal se vestiam de pureza espiritual, criando um teatro em que todos acreditavam cumprir uma missão divina, quando na verdade apenas ampliavam o próprio poder. E enquanto os líderes acumulavam títulos e riquezas, o povo pagava o preço. Milhares morreram de fome nas travessias, foram escravizados nas derrotas ou simplesmente desapareceram no caminho. Cada cruzada deixava para trás uma Europa mais empobrecida, mas uma igreja mais rica. O balanço era sempre desigual. Sacrifício para muitos, glória para poucos. Esse contraste revela a verdadeira natureza do projeto. Não era uma guerra pela Terra Santa, mas uma guerra pelo controle do mundo. E a fé era apenas a máscara perfeita para esconder essa realidade. O mais impressionante é como as cruzadas conseguiram sustentar-se por tanto tempo, apesar do fracasso repetido. Pouquíssimas atingiram seus objetivos, e mesmo as vitórias eram temporárias. Ainda assim, a máquina de propaganda nunca parava. Cada derrota era narrada como um chamado para lutar ainda mais, como se o sangue derramado tivesse sido apenas um ensaio para a vitória definitiva que nunca chegava. E quando os recursos escasseavam, novas táticas surgiam. Uma das mais absurdas foi a chamada Cruzada das Crianças, em que milhares de jovens foram enviados em nome da fé, acreditando que sua pureza abriria os portões de Jerusalém. O resultado foi trágico: fome, morte e escravidão. Uma geração inteira sacrificada como combustível da engrenagem religiosa. Outro ponto revelador é que as cruzadas não se limitaram ao Oriente. Muitos povos da própria Europa foram alvo de campanhas santas. Povos considerados pagãos ou heréticos eram atacados com a mesma brutalidade, mostrando que o objetivo nunca foi apenas Jerusalém. Era transformar qualquer diferença em inimigo, qualquer dissidência em alvo a ser eliminado. Enquanto isso, o Oriente resistia. Líderes como Saladino provaram que a fé e a estratégia podiam se unir de forma diferente, não para destruir inocentes, mas para reorganizar territórios e proteger populações. Ainda assim, mesmo com figuras históricas notáveis, a devastação causada pelos cruzados deixou cicatrizes profundas que marcaram séculos de desconfiança entre culturas. E aqui fica a pergunta que ecoa até hoje. Se a fé foi usada para justificar crimes tão cruéis, como podemos ter certeza de que, em outros momentos da história, não repetimos exatamente o mesmo erro, apenas com novos nomes e novas bandeiras? As bandeiras. Uma das maiores heranças das cruzadas foi a normalização da violência em nome da fé. O que começou como uma campanha limitada transformou-se em modelo para futuras guerras santas. A ideia de que matar poderia ser um ato de devoção passou a ser aceita, reforçando uma mentalidade de intolerância que atravessaria séculos. O genocídio deixou de ser exceção e se tornou prática recorrente, legitimada por discursos espirituais. As cruzadas também consolidaram um novo tipo de poder para a Igreja.
Ao se apresentar como a única voz autorizada a falar em nome de Deus, o papado centralizou um poder sem precedentes. Decidir quem iria para a guerra, quem teria indulgência, quem seria excomungado, tudo estava nas mãos de Roma. Essa concentração transformou a religião em supergoverno, acima até de reis e imperadores. Outro ponto crucial foi o impacto econômico. Embora os cruzados comuns retornassem arruinados, a igreja e alguns nobres enriqueceram com saques, tributos e novas rotas comerciais. O sangue serviu de moeda para abrir mercados e consolidar fortunas. Ou seja, o genocídio travestido de devoção também funcionou como um negócio extremamente lucrativo. Mas talvez o aspecto mais sombrio tenha sido a perseguição aos diferentes dentro da própria Europa. Minorias religiosas, como judeus, foram caçadas e massacradas com a justificativa de que, se não podiam combater os infiéis no Oriente, deveriam começar em casa. Milhares foram mortos em massacres urbanos, em uma espécie de prévia do que o mundo veria séculos depois, em outras catástrofes. Afinal, se a religião conseguiu transformar toda uma era em campo de batalha, será que as cruzadas foram apenas um episódio medieval ou a semente de um modelo de manipulação que ainda reconhecemos em nossos dias? Com o passar dos séculos, o mito das cruzadas foi cuidadosamente lapidado. Em muitos livros de história e sermões religiosos, os horrores foram suavizados ou ignorados. As chacinas deram lugar a narrativas de heroísmo, e os cruzados foram retratados como cavaleiros nobres, defensores da fé. A propaganda conseguiu algo extraordinário: transformar genocidas em símbolos de honra. A realidade, porém, estava gravada nas ruínas e nos ossos deixados para trás. Cidades queimadas, bibliotecas destruídas, populações inteiras eliminadas. O Oriente, que florescia como centro de ciência, filosofia e comércio, foi interrompido brutalmente. O que poderia ter sido um encontro frutífero de culturas se transformou em uma ferida aberta que, de certa forma, ainda sangra. A herança psicológica também não pode ser ignorada. Ao ensinar gerações de europeus a odiar o inimigo infiel, as cruzadas enraizaram preconceitos que sobrevivem até hoje. Essa polarização cultural foi útil para manter populações sob controle, mas criou um ciclo de desconfiança e violência que atravessou fronteiras e séculos. E se por um lado as cruzadas abriram caminhos para a ascensão do Renascimento, por outro, revelaram um padrão. Grandes avanços sempre vieram misturados ao preço de milhões de vidas sacrificadas em nome de narrativas divinas. O conhecimento floresceu, mas regado ao sangue de quem foi silenciado. E é aqui que surge o dilema mais perturbador. Se a fé, em vez de unir povos, foi usada para dividi-los e destruí-los, o que nos garante que não estejamos repetindo os mesmos erros hoje, apenas com símbolos diferentes e novas justificativas? Ao analisarmos as cruzadas com distância histórica, percebemos que elas não foram apenas batalhas religiosas, mas um verdadeiro laboratório de manipulação. O modelo usado ali, medo, promessa de recompensa eterna, absolvição de pecados e demonização do inimigo, seria repetido inúmeras vezes nos séculos seguintes. Era uma fórmula perfeita para mobilizar multidões e justificar atrocidades. O mais irônico é que, apesar de todo o sangue derramado, os objetivos declarados raramente foram atingidos. Jerusalém mudou de mãos algumas vezes, mas nunca permaneceu sob controle cruzado por muito tempo. As vitórias eram frágeis e efêmeras, enquanto as derrotas deixavam cicatrizes profundas. Ainda assim, o discurso religioso sempre conseguia transformar fracasso em incentivo para novas expedições. O mito do cavaleiro cruzado sobreviveu, e até hoje é usado como símbolo por grupos que tentam justificar ódios modernos. Essa permanência mostra que a manipulação emocional das cruzadas não morreu no século XIII, apenas mudou de forma. As bandeiras podem ter se alterado, mas o mecanismo continua.
criar inimigos, mobilizar massas, justificar violência, é impossível ignorar também o legado cultural. Se, por um lado, os contatos abriram portas para novos conhecimentos, por outro, consolidaram uma visão de mundo que alimenta a polarização até hoje. O Ocidente e o Oriente foram marcados por uma relação de desconfiança que ainda ecoa em conflitos contemporâneos. E talvez a pergunta que mais incomode seja esta: se até hoje justificamos guerras, perseguições e massacres em nome de ideias consideradas sagradas, será que realmente aprendemos alguma lição com as cruzadas ou apenas as reciclamos em novas narrativas? Ao caminhar por antigas cidades que foram palco das cruzadas, ainda é possível sentir o peso da história. Muros destruídos, fortalezas abandonadas e lendas que atravessaram gerações carregam o eco de um período em que a fé se confundia com a morte. É um lembrete sombrio de que o ser humano é capaz de transformar a crença mais pura em justificativa para o horror mais cruel. As cruzadas revelam o que acontece quando o poder se apropria da espiritualidade. A promessa de vida eterna foi usada como moeda para comprar obediência, e milhões pagaram o preço com sua própria vida. O genocídio não foi um acidente, foi parte do plano. Uma engrenagem de controle tão eficiente que sobreviveu por quase 2 séculos e deixou marcas permanentes na humanidade. Hoje, olhamos para esse passado e vemos a contradição escancarada. Homens que falavam em amor, compaixão e perdão foram os mesmos que lideraram massacres em nome de um Deus que supostamente rejeitava a violência. A fé foi corrompida, transformada em instrumento de guerra. E a história nos mostra com clareza brutal o que acontece quando deixamos que a religião seja usada como disfarce para a ambição. O mais perturbador é perceber que esse padrão não ficou enterrado na Idade Média. O mesmo mecanismo pode ser visto em discursos atuais, em conflitos modernos, em líderes que ainda usam o nome de Deus para justificar poder e destruição. A pergunta que fica é: estamos dispostos a enxergar o paralelo ou continuaremos a cair no mesmo engano, geração após geração? Se essa reflexão fez sentido para você, não esqueça, deixe o like, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Isso ajuda a espalhar essa mensagem e a manter viva a discussão sobre como a história pode e deve nos alertar contra a repetição dos mesmos erros.